Bonsoir, madame et messieurs, nous sommes ici dans ce live e hoje nós vamos aprender um pouquinho mais de francês. Pessoal, a aula de hoje é bem bacana. O que nós veremos? Nós vamos aprender aí, então o passé récent. Para você que infelizmente não pôde fazer parte aqui, assistir a aula ao vivo, sem problemas, eu vou deixar para você aí nos stories, beleza? Bonsoir, ça va bien, mes amis? Sejam muito bem-vindos. Vamos lá. Então, pessoal, o que é o passé récent? Donc, en français, passé récent, d'accord? Isso vai significar, em português, aquela estrutura que nós temos assim, eu acabo de, por exemplo, eu acabei de acordar. Tá? Eu acabo de acordar. Ele vai dar esse contexto. É assim que funciona no francês, tá bom? Então, como que é a estrutura dele, pessoal? Deixa eu posicionar aqui. Então, é bem simples. Para essa estrutura, nós vamos utilizar o verbo venir, tá? Venir. Então, qu'est-ce que c'est venir? Venir, en français, signifie vir, tá ok? Então, dessa forma, a gente vai conjugar no presente, ou seja, venir, plus la préposition de, e um verbo infinitif, d'accord? Então, venir de, ou seja, o verbo vir no presente, mais a preposição de. E logo após esse de, nós iremos colocar um verbo no infinitivo, ou seja, um verbo sem estar conjugado, beleza? Então, primeiramente, nós vamos trabalhar aí o verbo comer, tá? E por que eu vou colocar tipo verbo comer, beber, essas coisas? Para que nós possamos praticar, principalmente a questão dos artigos indefinidos, que eu tenho visto aí dúvidas, muitas dúvidas, recebo muitas mensagens sobre qual a diferença do du, qual a diferença de un, e, pessoal, é bem simples, tá? Lembre-se, o francês ele é uma língua muito parecida com o português. O que eu quero dizer? Que o importante é você pensar nele como um contexto, igual no português. Beleza? Assim você consegue desmistificar muita coisa aí que normalmente tem te deixado travado e com dúvidas no francês, tá? Bonsoir, Raquel. Salut, Pati. Bonsoir, Fábio de Lavour, Daniel Dias, Dricksnick, Leian, Calita, salut, psicóloga Patrícia, bora lá pessoal, eu e minhas artes, bonsoir, Chris B. Jokers. Bien, on y va, mes amis. Então vamos lá, como que é a conjugação aqui do verbo venir no presente? Bora lá? Vamos lá, então, je viens, tu viens, il, elle, on vient. Para você que ainda tem dúvida com relação à característica, ou seja, a questão da terceira pessoa do singular com o pronome on, o que significa isso? Então eu já fiz dicas, já coloquei nos stories, acho que tem até no feed, mas vamos lá. O on no francês, ele é o sujeito, o pronom sujet, que significa agente de modo informal, familiar, ou nós podemos também entendê-lo como o pronome oculto, beleza? Por exemplo, assim, no Brasil falamos português, ou seja, quem fala português no Brasil? Nós, as pessoas, o povo. Então a gente pode colocar essa estrutura dessa forma. Au Brasil, on parle português ou português. Outra coisa que eu recebo muita dúvida, muita pergunta sobre a questão des accents, dos acentos, ou seja, do sotaque. Pessoal, mais ao norte, ou seja, mais le côté de Paris, on va dire vraiment Île-de-France, eles têm um sotaque mais aberto, ou seja, français, s'il vous plaît, les, dessa forma bem aberto. Moi, je vivais au sud, então eu morava no sul. Je vivais à côté de Marseille, Aix-en-Provence, tá? Então eu morava em Aix-en-Provence. No caso ali, é um sotaque não tão aberto, tá bom? Français, português, voilà, c'est comme ça qu'on parle, d'accord? Então, neste contexto, o on ele vai dar, lembre-se, essa característica. Informal, agente, da mesma forma, a gente fala português. Quem fala? Terceira pessoa do singular. Então, tá bom? E você pode entendê-lo também com esse contexto de sujet caché, sujeito oculto, tá? Então, bora lá. Je viens, tu viens, il, elle, on vient. Sempre que você for conjugar o verbo, conjugue com todos os pronomes, tá? No caso da terceira pessoa, porque assim você já fica safo, você fica familiarizado. Você não fica apenas, por exemplo, il vient, beleza, você vai lembrar dele. Aí muitas vezes você vai falar elle, esqueci, sendo que é a mesma conjugação. Então sempre trabalhe de forma uníssona os três. Il vient, elle vient, on vient, tá bom? Pessoal, eu vou falando aqui, senão eu me perco no raciocínio, tá? Senão eu vou falando com vocês e fico meio perdido aqui. Mas bom, só vão entrando aí, vão
Tá vendo esse aviãozinho? Marca aqui, marca não, envia para aquela pessoa que você sabe que gosta da cultura francesa, que gosta de francês. Marca aí pra gente somar aqui nessa live, que hoje vai ser bem bacana. Um conteúdo simples, mas que faz a diferença aí, principalmente no seu francês, tá? Vamos dar um booster dans votre français. Beleza, pessoal? Então, depois do il, elle, on vient, nous venons, vous venez. Atenção. Então, cuidado aí nessa característica da terceira pessoa do plural. Eles vêm, elas vêm. No português, o plural a gente vai te colocar l'accent circonflexo. Nós colocaremos o acento circunflexo. No francês, ele vai ficar com 2 N's, tá? Ou seja, meio que a gente vai pronunciar um pouco a mais do que temos o hábito de pronunciar já os verbos com il, elle, tá? Então, se liga na pronúncia. Ils viennent, tá? Bem sutil, vamos lá, façamos juntos. Ils viennent. Viennent. Logo mais eu deixo a escrita aí para vocês para facilitar, tá? Então, elas vêm, elles viennent. D'accord? Então vamos lá. Eles vêm, ils viennent. Elas vêm, elles viennent. D'accord? Bem simples. Então vou deixar escrito aqui para vocês para ficar bem mais tranquilo, tá? Então vamos lá. Je viens. Tu viens. Il. E vou deixar já com os pronomes, tá? Elle, on, vient, nous, venons. Gostaria que Vocês sabem se tem a possibilidade de fazer live pelo computador? Porque geralmente quando eu tenho que escrever aqui no celular, pense na dificuldade. Caso haja essa possibilidade, eu gostaria de fazer pelo computador, até mesmo para utilizar o clavier, que é como é que a gente fala em português? O clavier, teclado. Então, il, elle, viennent, d'accord? Então, lembre-se, a gente vai conjugar dessa forma e vamos adicionar depois a preposiçãozinha de. Ou seja, que de é esse? De no português, en français, faites très, très attention. Comment on parle vraiment ça? Então, como é que a gente pronuncia isso mesmo, pessoal? Nós já vimos, principalmente naquela aula sobre as letras e aqui eu falei sobre as distinções do E accent aigu, E accent grave, E accent circonflexe, d'accord? Então, esse D que a gente fala no português, a gente vai pronunciar dessa forma em francês, ó. Biquinho, tá bom? E você vai falar como se fosse um som de O com biquinho. E, E. Esse é o E no francês. Ou seja, neste contexto nós teremos la consonne D. Então, vamos ter a consoante D. Então aí o som vai ficar esse aqui, ó. De. Beleza? Tem dúvida, esqueceu que a gente coloca esse som? Lembre-se assim, ó, qual é a primeira pessoa no francês? Para você não ter dúvidas mais. É je. Beleza? Por exemplo, eu falo, je parle. Eu como, je mange, je. Tire o J, enlève J e lá vous allez mettre la lettre D. Tira o J e põe o D. Fica de. Beleza? Je, de, me, le, que. E ça part. Perceba, é sempre o mesmo som. Tá ok? Vamos lá então. Continuando. Sim, depois eu deixo. Ainda estou aprendendo a mexer nessa parte aqui de Instagram e tudo mais. Mas bora lá, pessoal. Ok? Continuando então. Je viens de. Ou seja, se eu estivesse dizendo assim, pessoal, eu acabei de aprender o passé récent. Como ficaria? Je viens d'apprendre. Je viens d'apprendre le passé récent. Beleza? Então, je viens d'apprendre. Eu vou deixar apenas a estrutura aí. O venir no presente, mais o verbo no infinitivo. Je viens d'apprendre. Beleza? Então, neste contexto, eu acabo de aprender, eu acabei de aprender. Vous, lá. Vous venez d'apprendre le passé récent. Vocês, por exemplo, então vocês acabaram de aprender o passé récent. Vamos brincar um pouquinho mais? Vamos trabalhar outros contextos? Bora lá, vamos pegar, como eu havia dito, o manger, tá? Então, você que não sabe ainda conjugar o verbo regular, eu digo verbo regular, o que significa? Eles são os verbos do primeiro grupo, são aqueles que têm o sufixo em ER, tá bom? No português seria caracterizado assim, ó. Cantar, falar, dançar, tá bom? No francês são os que têm um sufixo em ER. Manger, parler, danser, fumer, d'accord? Esse R a gente não pronuncia, tá? Então você vai falar como se terminasse em
com acento circunflexo, tá? Então, no caso aqui, ó, comer, manger. Bora lá. Eu acabo de comer, vamos trabalhar aqui o artigo indefinido un, tá? Un. Então, vamos lá. Eu acabo de comer um bolo. Como que ficaria essa estrutura aí, pessoal? Bolo bem simples, lembra lá? Petit gâteau. Normalement, on mange ce dessert. Então, normalmente, a gente come essa sobremesa, principalmente na França e aqui no Brasil. Le petit gâteau, très fameux, muito famoso, não é? Então, vamos lá. Vou deixar escrito aí para vocês já essa grafia. Eu acabo de comer um bolo. Como fica então? Já sabe, é o venir, au présent plus un verbe infinitif. Je viens de manger, d'accord? Quoi? O que eu acabo de comer? Um bolo. E aí eu já explico a característica aqui sobre o partitivo, tá? Que normalmente vocês vão perguntar, mas eu posso jogar o partitivo? C'est clair, sûrement. Je viens de manger quoi? Un gâteau. Beleza? Então, nessa estrutura aí, percebam. Eu acabo de comer um bolo. Eu acabei de comer um bolo. Puxa, o cara tá... Vous aviez vraiment très faim. Então, você está morrendo de fome, hein? Lembrando, a característica, quando a gente fala eu estou com fome, no francês a gente utiliza o verbo ter, tá? Ou seja, ter fome. Semelhante ao espanhol, para quem fala aí, hambre, avoir faim, d'accord? Avoir faim, tá bom? Vamos lá então. Je viens de manger un gâteau. E se eu tivesse dito assim, eu acabei de comer bolo? Olha a estrutura. Este contexto, vamos lá, como eu havia dito. A questão é o contexto. Então, no francês, de forma semelhante ao português, você sempre irá pensar, vous allez d'abord penser au contexte. Então, se eu disser assim, eu acabo de comer um bolo. Opa, um bolo digamos, tanto faz, não sei que bolo que é nem nada, mas é um o quê? É indefinido. Artigo, article indéfini. Un, d'accord? Então, um em francês, como artigo indefinido, un. Lógico, ele pode ser também o numeral, beleza? Mas vamos lá. E se eu dissesse assim, eu acabo de comer bolo, eu acabei de comer bolo. Quem sabe aí como é que fica essa estrutura? Eu acabo de comer bolo, eu acabei de comer bolo. Perceba, o que eu comi? Eu não sei. Comer bolo. No português ele fica ali implícito, não aparece. Só que no francês isso é sempre traduzido assim, digamos, ele fica ali na estrutura. Neste contexto, ou seja, eu acabei de comer bolo, a gente vai utilizar o partitivo. Foi até essa é uma das últimas dicas aí que eu postei para vocês. Então, o que significa isso? O partitivo, pessoal, ele vai dar a parte de algo que está o quê? De forma generalizada ou então implícita. Não é definido. Eu não sei se é muito, se é pouco, se é grande, se é pequeno. Eu não sei nada. Dessa forma, no francês, a gente joga o partitivo. Então, vai ficar assim, ó. Je viens de manger du gâteau. Beleza? Ou seja, iremos fazer a concordância aí com relação ao genre e nombre, com relação ao gênero e número. O que significa isso? Gâteau, substantivo masculin e singulier. Então, o gâteau é um substantivo masculino e singular. Beleza? C'est ça. Très bien. Vão praticando aqui comigo que a gente vai vendo e eu vou corrigindo aí com vocês. Liv Marques. Então, o passé que nós estamos vendo hoje é o passé récent, tá? Le passé récent. Beleza? Deixa eu ver aqui rapidão. Je viens de manger un gâteau. C'est ça, Paty. Muito bem. C'est ça. Bonsoir, bonsoir. Perdão, pessoal. Hoje eu estou bem... Senão eu me perco aqui no raisonnement, no raciocínio. Mas sejam muito bem-vindos aí, tá? Todos vocês. Já estava com saudade da gente fazer live. Mas é porque ultimamente tem sido uma correria pancada, principalmente com a turma. E a gente quer ver se já próximo mês a gente consegue abrir mais uma turma aí do Fale Francês de Verdade. E lembrando, eu só abro turma quando já o pessoal antecessor, já está, digamos, firme e forte. Já está conseguindo andar com as próprias pernas, tá? Beleza? Então vamos lá. Continuando, pessoal. Agora eu vou utilizar aqui o verbo beber. Como que é beber mesmo em francês? Boire. Boire. D'accord? Então, quando utilizarmos verbos ou palavras que contenham OI, o que significa isso? Quando você vir lá OI, na estrutura, você sempre vai falar assim, ó, o som de UA. Então, em português, o OI do francês significa UA. Nada de falar, por exemplo, boire. Eu já vi muito aluno aí colocando esse boire, tá?
Então vamos lá. Viu que na palavrinha tem a junção do o e do i, o a, beleza? Então neste contexto, beber. Isso, Tayane, adiciona só o e, tá? Boire. Então bora lá. Boire. É um verbo do troisième groupe, beleza? Boire. Vamos lá. Eu acabo de beber, se eu fosse colocar assim, eu acabei de beber café. Essa estrutura, como que ficaria, pessoal? Eu acabei de beber café. Como que nós diríamos isso em francês? Alors, comment est-ce qu'on va parler ça en français? Je viens de boire du café. D'accord? Pourquoi du? Parce qu'ici, ce n'est pas quelque chose vraiment, je sais pas, j'ai aucune idée de la quantité, d'accord? Então aqui eu não tenho nenhuma ideia da quantidade, então por isso que eu vou jogar o partitivo. Eu acabei de beber café, eu não sei se é muito, se é pouco, ça m'est égal, tanto faz. Eu jogo o partitivo, beleza? Então eu quero que vocês saiam da aula de hoje, ó, sabendo verdadeiramente quando utilizar um artigo indefinido e quando um partitivo. Então bora lá. Se eu tivesse dito assim, alors, se moi j'avais dit comme ça, eu acabei de beber cafés. Como ficaria? Eu acabei de beber cafés. Ou seja, vários cafezinhos, vários. Só que de um modo aqui indefinido. Como que ficaria aí, pessoal? Eu acabei de beber cafés. O pluriel. Bora lá, bem simples. Je viens de boire. C'est la même structure, mais ici nous allons mettre quoi? Des cafés. Ça va? Pourquoi? Pourquoi faire? Então, por que mesmo? Parce que ici, café, c'est au pluriel. C'est artigo indefini e o pluriel. Então, porque neste contexto é o quê? O artigo indefinido no plural. Beleza? Ou seja, quando a gente utiliza o artigo indefinido ou os partitivos, eles têm basicamente a mesma... no plural, a mesma significação, o mesmo significado. Às vezes eu tenho uns lapsos assim em português com as palavras, no francês não, mas aí eu fico a tradução ali para fazer o português, às vezes dá um petit bloc, beleza? Então eu colocaria dessa forma. Eu acabo de beber cafés, vários cafés, ok? Vamos lá. Coloquemos agora aqui essa estrutura. Eu acabei de chegar em casa. Imagina, você estava lá, já saiu do trabalho e alguém te liga e você fala: e aí, tudo bem? Bonjour, ça va? Bonjour, ça va? Que faites-vous? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Então, acabei de chegar em casa. Je viens. Como é chegar mesmo? Já deixei essa dica para vocês aí. Je viens d'arriver chez moi. D'accord? Je viens d'arriver chez moi. Beleza? Então, vamos lá. Eu acabei de chegar em casa, pessoal. Como fica essa estrutura? Je viens d'arriver où? Où est-ce que vous venez d'arriver? Então, aonde você acaba de chegar? Chez vous. Beleza? Em sua casa. Je viens d'arriver chez moi. C'est ça, Pati. Très bien, mon ami. Lembrando que nessa estrutura, que pronome que nós estamos utilizando? Chez moi. Tonique. Então, já vamos entrar nesse contexto rapidamente, só como se fosse uma revisão, ou até mesmo para você que ainda não estudou os tônicos, eu já te deixo familiarizado. Quais são os tônicos no francês, pessoal? Quando falamos no português, eles serão o quê? A gente pensa assim, ó, mim, o tu, ele, ela, mas eu quero colocar dentro de um contexto prático. Basicamente assim, ó. Comigo, contigo, consigo, com ele, com ela, conosco, convosco, com eles, com elas. Então, no francês, de forma semelhante, para você puisse retenir, para que você possa reter isso daí, você vai lembrar do que? Da conjunção avec. Ou seja, o que é uma conjunção? É algo que você utiliza para ligar uma estrutura à outra. Então, neste caso, com. Vamos lá. Comigo, avec moi. Contigo, avec toi, ou com você, de um modo informal, familiar, tá? Então, lembre-se, o tu vai dar sempre esse sentido de informalidade, tá bom? Mas você pode entender também como tu. De qualquer forma, no português, quando nós utilizamos tu, ele significa modo mais informal, né? Beleza? Então, vamos lá. Avec moi, avec toi, avec lui, ou seja, com ele, avec elle,
Cuidado aqui nessa pronúncia, Você não vai falar assim, ó, avec elle, avec elle. Você não vai dar esse cala na pronúncia. Ici, nous allons avoir une liaison. Então, aqui nós teremos o quê? Uma ligação, tá? Ou seja, eu vou fazer de forma uníssona. Então, é de uma vez só. Avec elle. Beleza? Com ela, avec elle. D'accord? Vamos lá. Avec elle. Ok, conosco. Avec nous. Convosco. Avec vous. Então, convosco, ou a gente pode falar com vocês. Eu posso entender dessa forma também, tá bom? Com eles. Cuidado, olha lá. Avec eux. Eux. Tá? Com eles. E-U-X. E-U-X. Com eles. Normalmente, esse E ou Louis aparece dentro de um contexto, vamos colocar assim, quand vous achetez un parfum, quando você compra um perfume, lá vem escrito pour eux, para eles. Pour Louis, para ele. Se for para mulher, pour elle. D'accord? Avec S ou sans S, la même prononciation. Então, o som fica parecido, tá? Então, com eles, avec eux. Com elas, avec elle. La même chose, mais ici, nous allons avoir un S. A mesma coisa, mas aqui nós teremos um S, parce que s'agit du pluriel. Porque aqui se trata do plural. Beleza? Então, depois eu faço uma live com vocês também, para que nós possamos trabalhar mais os tônicos, que são bem simples, tá? Também. Então, bora lá, pessoal. Neste contexto aqui, chamo-a. E se eu falasse assim, eu acabo de chegar na casa do meu amigo, como que ficaria essa estrutura? Eu acabo de chegar na casa do meu amigo. Je viens d'arriver chez mon ami. Tá? Eu fiz aqui isso para quê? Para que você lembre, para que você saiba. Nessa estrutura, ó, mon ami, eu vou fazer uma liaison. Então vai ficar assim, ó. Je viens d'arriver où? Ou seja, aonde? Chez mon ami. Então imagine, Leandro, eu acabei de chegar na casa do meu amigo. Je viens d'arriver chez mon ami. Beleza? Lembre-se, a entonação aqui, pessoal, você vai utilizar a mesma do português. Isso vai te facilitar muito a vida, tá? A forma de se pronunciar, isso vai ficar muito mais simples, muito mais claro para você. Lembrando, o que é fluência, pessoal? Muitas vezes assim eu percebo que vocês têm dúvida e vocês às vezes colocam a fluência, principalmente no quesito do francês, lá no pedestal, tipo assim, algo praticamente inatingível. Não, pessoal, ser fluente em qualquer língua estrangeira, principalmente no francês, significa o quê? Você entender o que a pessoa está te dizendo, ou o que você está lendo, ou o que você está, no caso, vendo ali, claro, e você entende, você consegue falar de forma clara e simples. Entende? Se eu te pergunto agora assim, vous venez d'apprendre le passé récent? Ou seja, você acabou de aprender o passé récent? Vamos responder isso de forma simples? Oui, je viens d'apprendre le passé récent. Sim, eu acabei de aprender o passé récent. Percebeu como é simples? Lógico, com o tempo você vai formando as sinapses. Então o que é isso? São os links neurais, tá? Então, o quê? Quando um neurônio vai ligando no outro e você consegue formar as estruturas, formar os pensamentos dessa forma, tá bom? Bora lá, que legal. Então, vamos lá, pessoal, continuando. Essa estrutura aí. Agora vamos modificar. E se eu tivesse dito aqui neste contexto, eu acabei de chegar na casa da minha amiga. Como que é amiga mesmo em francês? Ami. Beleza? Eu tenho um E depois desse I. Então, dessa forma, eu consigo colocá-la com um pouquinho mais de... eu falo um pouquinho mais longa essa palavra. Ami, ami. E amigo, ami. Termina no I, mi. E o outro, mi. Beleza? Mas acaba que no fim das contas é tudo a mesma coisa. Isso seria teoria, tá? Então, vamos lá. Eu acabei de chegar na casa da minha amiga. O intuito aqui é o quê? Ver se vocês estão espertos. Je vais voir si vous savez vraiment utiliser ici les adjetifs possessifs. Quero ver se vocês estão safos aí com o adjetivo possessivo. Bora lá. Então, eu acabo de chegar na casa da minha amiga. Como que vai ficar essa estrutura? Chez qui? Na casa de quem? A casa de quem eu quero dizer? Chez mon ami. Então, beleza? Bora lá. Oh mon Dieu! Oh là là, mais c'est vraiment... Je suis très ravi de savoir ça. Que felicidade, fico muito feliz, Paty, que bacana. Excelente. Então vamos lá.
Sim, Tayane, esse tônico também é a mesma coisa, só que no caso... Não, perdão, tônico não. Apenas se eu fosse colocar assim, lembrando, o tônico. O tônico serve para você fazer uma substituição dentro de um contexto prévio. Se eu falasse assim, você acaba de chegar na casa da sua amiga, vous venez d'arriver chez votre amie, aí você iria me dizer, sim, eu acabei de chegar na casa dela, eu acabei de chegar à casa dela. Oui, je viens d'arriver chez elle. Aí neste contexto eu utilizaria o tônico, que é o próprio elle, tá bom? Então, pessoal, aqui eu quero que vocês lembrem, que vocês entendam o seguinte. Não, a gente não vai colocar ma ami, tá? É um erro comum, às vezes, do aluno, principalmente des élèves débutants, iniciantes. Ele vai e quer colocar o ma. Lembrando, quais são os adjetivos possessivos aí no francês? Peguemos primeiramente em português. Meu, minha, meus e minhas. Tá? En français, mon, ma, mes. Me, tá bom? Como se fosse um ME, um acento circunflexo. Então, no caso, amiga é feminino, sim, mas ele inicia por une voyelle. Então, ele começa por uma vogal. Dessa forma, eu não posso colocar ma, ami. Ficaria subentendido que eu teria que fazer uma contração e dessa forma, jamais, nunca. Então, por isso a gente coloca o mon, para que fique de forma estilística esse som, mon ami, beleza? Então, fica a dica aí, cuidado, hein? Bora lá, continuando, hein? Mon mamé, c'est ça, mes amis? Vamos lá, imagine assim, você acaba de tomar o café da manhã, aquele café bem delicioso, café, pão, suco, du beurre, manteiga. Como que a gente falaria? Como que a gente fala assim em francês? Olá, você acabou de tomar o café da manhã? Como que vamos falar isso daí, pessoal? Então, bonjour, salut, tá? Bora lá. Você acabou de tomar o café da manhã? Venez-vous de prendre le petit déjeuner. Beleza? Bem simples, hein? Percebam, as estruturas são muito similares. A única coisa que nós estamos fazendo aqui é o quê? Trocando o verbo no infinitivo, depois desse de, e respeitando as conjugações verbais do verbo venir. Então, novamente, como que a gente pronuncia aí o verbo venir? Pronuncia não, como que a gente conjuga? Comment fait-on la conjugaison du verbe venir en français, au présent? Então, como que a gente faz essa conjugação aí? Vamos lá, novamente. Eu venho, je viens. Tu vens, ou você vem de forma familiar. Como é que fala? Familiar. Outra forma que a gente falou hoje mesmo. Informal, informel. Então, tu viens. Ele vem, il vient. Ela vem, elle vient. A gente vem, ou viemos, on vient. Beleza? Então, nós viemos, perdão. Nous venons. Você vem ou vocês vêm, vous venez. Eles vêm, ils viennent. Elas vêm, elles viennent. Cuidado aqui nessa pronúncia, principalmente, novamente, você vai pronunciar o N, viennent, tá bom? Devido à junção desses dois N's aí, auparavant, antes, você vai colocar esse som, tá? Então vamos lá, continuando, pessoal. Venez-vous de prendre le petit déjeuner? Você acabou de tomar o café da manhã? Para você que não sabe ainda como que a gente estrutura, como que a gente utiliza aí o prendre, ele tem vários contextos, tá? Depois eu vou deixar alguns contextos e algumas dicas para você com ele. Neste contexto, pessoal, ele estará como o verbo tomar, tá? Mas ele pode ser tomar, pegar, beber. Esse tomar, tomar um ônibus, tomar o metrô, tomar o trem, tá? E tomar de beber também, boire, beleza? Então vamos lá. Vous venez de prendre le petit déjeuner? Então você acabou de tomar o café da manhã? Ou eu poderia colocar sem estar invertido, esse venez-vous. Como ficaria? Lembrando, a primeira forma de pergunta no francês é a entonação, c'est l'intonation. Ou seja, vous venez je ia falar, vous venez d'apprendre. Vous venez de prendre le petit déjeuner? Beleza? Olha a entonação. Pergunta, vous venez de prendre le petit déjeuner? Déjeuner. Então, esse je, bem parecido quando a gente coloca o e. Tá? O próprio E, só que aqui um pouquinho mais leve. Tranquille? Oui, c'est ça, Pati. Vous venez. D'accord?
E se estivéssemos dizendo, se nous étions en train de parler d'une façon plus familière, de um modo mais familiar, como que ficaria, pessoal? Je viens, tu, como é que fica então? Tu viens. Então, você acaba de tomar o café? Agora é só o café, tá? Tu viens de prendre du café? Tá? Olha lá o contexto. Você acaba de tomar o café da manhã. Prendre le petit déjeuner. E aqui você acaba de tomar café. Ou seja, café. Une tasse, uma xícara, digamos. Vous venez... Quoi? Pardon. Tu viens de prendre du café. Então, neste contexto, novamente, vamos jogar o partitivo. Beleza? Bora lá, pessoal. Tá tranquilo até aí? Estão gostando da live? Não esqueça, ó, pedir um favor para vocês aí que ajuda muito, principalmente aqui no enriquecimento aí de conhecimento de vocês e do canal, para que nós possamos ajudar cada vez mais pessoas aí a chegar nesse sonho que é falar francês. Faça um print da tela e marca lá, ó, live de francês com o professor Le Français, que é um prazer estar aqui com vocês, tá? Bora lá então, continuando, pessoal. Aqui, agora vamos dizer o seguinte, a seguinte estrutura. Como ficaria assim, ó? Ela acaba de falar francês. Ela acaba de falar francês. No caso, daqui a pouquinho eu vou jogar você, mas essa é a estrutura, para que nós possamos praticar cada pronome aí com o seu devido contexto. Ela acaba de praticar francês. Como é que fica, pessoal? Donc, elle vient. Elle vient d'apprendre, pardon, excusez-moi, elle vient de parler français. Aí eu vou fazer uma perguntinha. Et toi? Vamos lá, tente responder aí para mim essa perguntinha. Ou seja, ela acaba de falar francês. Elle vient de parler français. Et toi? Toi aussi? Est-ce que tu viens de parler français? Você também acaba de falar francês? Eu espero que sim, a gente está aqui para praticar junto, hein? Bora lá. Então, vou perguntar agora com o vous. E você, de forma mais polida, tá? Mais rebuscada. Et vous? Vous venez de parler français? Agora, vamos fazer com a inversão pronom, sujet, verbe. Ou seja, pronome, inversão, pronome, verbe, que é a segunda forma. Venez-vous de parler français? Beleza, agora a terceira forma de fazer pergunta no francês. Qual é, Leandro? Bem simples. Est-ce que? D'accord? Então, quando você utilizar esse est-ce que, você não vai fazer inversão pronome-verbo, tá? Você vai utilizar basicamente como a primeira, só que você vai ter esse est-ce que. Ou seja, est-ce que vous venez de parler français? Est-ce que vous venez de parler français avec moi? Você acaba de falar francês comigo, beleza? Dessa forma a gente já joga o tonique, moi, d'accord? Vamos lá, deixa eu ver aí. Elle vient de parler français, c'est ça. Je viens de... Oh oui, je viens de parler français, c'est ça. Então coloque assim a estrutura. Como ficaria? Sim, Leandro, eu acabo de falar francês com você. Coloquemos assim, primeiramente, com você familiar, tá? Ou seja, que pronome que a gente vai utilizar? Vamos lá, daqui a pouco eu corrijo. E com o outro que dá o sentido do formal, de la formalité, de la politesse. Beleza? Então como que fica? Sim, Leandro, eu acabei de falar francês com você informal. Então vai ficar je viens de parler français avec toi. Avec toi, tá bom? Deixa eu anotar aqui para vocês. Isso, Paty, c'est ça. Tá sabendo, hein? Très bien, mon ami. Avec toi, nickel, c'est ça. E dentro de um contexto mais polido, ou se for plural, avec vous, beleza? Então, neste contexto também caberia o quê? A utilização do COI. Qu'est-ce que c'est le COI? Complément d'objet indirect. É o complemento do objeto indireto, tá? Eu não vou falar com isso agora para não confundir vocês aí, tá? Mas isso nos daria uma abertura a utilizá-lo também, tá? Beleza? Vamos lá, pessoal, mais uma estrutura. Acabamos de ver um filme muito bom. Ou seja, acabamos de ver um filme muito bom. Como que ficaria essa estrutura? Já vimos principalmente esse verbo, hein? Ver. Acabamos de ver um filme muito bom. Entenda o seguinte, olha. Acabamos. Esse acabamos
Ou seja, eu não tenho o sujeito, eu não tenho o pronome. Donc, c'est sujet caché, sujeito oculto. Donc, j'ai fait exprès. Então, eu fiz de propósito mesmo, para que nós possamos colocar o on, beleza? Très bien. On vient de voir un très bon film. D'accord? C'est ça, mes amis. Isso aí. Então, bora lá. Ó, acabamos de ver um filme muito bom. On vient de voir un très bon film. D'accord? Então, acabamos de ver um filme muito bom. Como que nós poderíamos colocar aqui essa estrutura com o nu? Nu. Como ficaria aí, pessoal? Nós, ou seja, nós acabamos. Como é que a gente fala? Nous venons. Beleza? Então eu posso colocar o on. Acabamos de ver. Ou a gente, entre guillemets, entre aspas aí, tá? Acabamos de ver um ótimo filme, um filme muito bom. Ou nous venons de voir un très bon film. Então vamos pronunciar o filme de forma correta. Bora lá. No francês, o L ele é sempre bem rasgado. Donc, rasgado, que eu quero dizer, ele é bem forte, bem composto. Então, vamos pronunciar o L sozinho. L, L, d'accord? Vai lá, fala comigo a letra L em francês. L, L. Perceba, ao término da pronúncia, a ponta da língua fica aqui, ó. Derrière les dents. Tá? Então, fica aqui atrás do dente. L. Deixa o contexto, então. Film, film. Beleza? Eu coloco o L bem forte e eu tenho um M. O M no francês ele é bem nasalado. Então, o que significa que vai vibrar aqui o nez, le nez, o nariz, tá? Film, film. Beleza? Então, assim você consegue pronunciar de forma correta a palavra filme, tá? Bora aqui a última, então, pessoal. Como que eu utilizaria aqui com terceira pessoa do plural, la troisième personne du pluriel? Eles acabaram de sair do trabalho. Como que fica essa estrutura? Eles acabaram de sair do trabalho. Bora lá. Então já sabem aí que. Donc vous savez déjà que. Là nous allons utiliser il. Vamos colocar eles acabaram. Vou deixar aqui para vocês, hein? Ils viennent de. Como é que é sair mesmo, pessoal? Sortir. E vient de sortir. De onde mesmo? Du travail. Ils viennent de sortir du travail. Salut, salut. Bonsoir. Beleza? Então, olha lá. Eles acabaram de sair do trabalho. Ils viennent de sortir du travail. Aí você vai falar esse du, Leandro. Esse du aí, nada mais do que a preposição do. Eles acabaram de sair do. No caso, em português, do trabalho. Em francês, du. E para você que não sabe ainda de onde vem esse du, igual no português, se eu pegar a preposição de mais o o, vai dar, bum, do. No francês, de forma semelhante. Eu vou pegar a preposição de mais o artigo le. De plus le, ça fait du, ou seja, de. Fala em português, tá? De mais le vai dar do. Lógico que o som é totalmente diferente. De plus le, du. Tá? Tudo com um biquinho, levando em conta o que? Nós vamos sempre colocar o biquinho quando for je, le, me, que, tá? Não esqueça, esse G, se você pronuncia assim no presente, G, sem estar contraído, sem ser o verbo avoir, com o sentido de ter aí, eu tenho, tá errado, tá? Sempre. Se você for conjugar este je, é com biquinho, pessoal. Eu vejo um erro muito comum chez les élèves, ou seja, nos alunos, de colocar G no presente aí sem estar contraído, tá bom? É um errinho, digamos, ok, a pessoa ela vai te entender, mas está errado, tá? Lembre-se, o francês c'est une langue de subtilité, de sutileza, tá? Ou seja, a diferença de um G de um G é drástica. Para a pessoa que escuta isso, ela vai falar o que ele está falando, passado, lógico, ele vai captar o contexto, mas não fica legal. Tipo,
a menino ou menina, essas coisinhas, tá bom? Beleza, isso, je, tá ok? Très bien. Então, como é que ficou essa estrutura? Eles acabaram de sair do trabalho, ils viennent de sortir du travail, tá bom? E você, coloca aqui para mim o que você acaba de fazer, tá beleza? O que você acabou de fazer? Coloca aqui, vamos ver, vamos praticar, colocando outro contexto, outro verbo no infinitivo aí, tá? Vamos lá, eu vou colocar assim, eu acabei de trabalhar, eu acabei de estudar, vamos lá, eu acabei de trabalhar. Je viens de travailler, d'accord? Je viens de travailler avec vous. Eu acabei de trabalhar com vocês, tá? Vamos colocar assim, eu acabei de estudar o passé récent. Je viens d'étudier le passé récent. Então eu coloco dessa forma, beleza? Isso, é o mesmo J de jiboia. E lembre-se, quando você for pronunciar o J no francês, lembre-se assim, ó, jiboia escreve-se com J. Então, jiboia. Esse é o som do J no francês. Tá bom, pessoal? E aí, já fizeram um print da live? Já marcaram lá para a próxima gente ter mais gente aqui conosco? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Je viens de regarder un film. Très bien. C'est ça. Então eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Como eu falei, é sempre um grande prazer estar com vocês. E espero que essa semana eu consiga tempo para fazer mais lives aí para vocês, tá bom, pessoal? Lembrando que, se você tem interesse, se você quer realmente, se vous voulez vraiment apprendre à parler le français, se você quer realmente falar francês, me mande um direct, fale comigo. Agora em junho a gente deve abrir mais uma turma por volta de 15 de junho. Então temos vagas limitadas, tá? Principalmente porque a fluência comigo é uma coisa que exige muita energia e foco. O pessoal que já está fazendo essa turma, Fale Francês de Verdade, está vendo. O pessoal, desde a primeira aula, já fala, entende? O que é isso? Desde a primeira aula já fala. Pessoal, eu sempre trabalho, principalmente no francês, os contextos, as estruturas de base da língua. O que significa isso, Leandro? É a mesma coisa. Imagine, quando você era uma criança, antes de começar a falar, primeiramente você ouvia as estruturas, você criou uma familiarização e depois você começou a falar. Então é isso. Você vai aprender o francês de forma intrínseca, de uma forma simples e prática, sem ficar focando em gramática, sem ficar falando de objeto e coisa e tal. Lógico, eu sei isso, eu explico para o aluno, mas isso não é o intuito. O intuito é realmente você falar francês de forma correta e sabendo o que é cada coisa, mas sem ficar aquela coisa, preenchendo lacuna ou o tempo inteiro repetindo, né? Porque quando a gente vai ver, a gente vai estudar, fica sempre naquela coisa repetitiva. Você repete, como um perroquet, como um papagaio, e no fim das contas, quando você precisa realmente falar, você trava. Parece que as palavras não vêm à cabeça, né? Eu lembro quando eu, principalmente no início, eu ia falar e ficava naquela ânsia, travado assim, era horrível. Então, hoje em dia, vocês não precisam mais passar por isso, tá bom? Me manda um direct, é um prazer sempre responder as dúvidas, as dicas de vocês também. E é isso, pessoal. Comptez sur moi. Conte comigo, tá? Pra gente engrandecer, pra gente aprender e cada vez mais ficarmos enriquecidos no vocabulário, no contexto aí do francês, tá? Salut, merci beaucoup e à très très bientôt. Au revoir!